Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos devocionais aqui no livro de Oséias, hoje nos capítulos 6 e 7 deste livro profético que conta-nos a história do povo de Israel obstinado, com o coração endurecido e o motivo pelo qual eles estavam sendo destruídos pelo reino da Assíria. Vamos ver aqui no capítulo 6 o que diz a palavra do Senhor. Venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue, assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim também fazem os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na cidade de Israel. Ali Efraim se prostitui e Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita, para quando eu trouxer de volta o meu povo. Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados. Pois praticam o engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem, eu os vejo constantemente. Eles alegram o rei com as suas impiedades, os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros, queimando como um forno, cujo o padeiro não precisa atiçar desde quando sova a massa até quando a faz crescer. No dia da festa de nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho, e o rei dá as mãos aos zombadores. Quando se aproximam com suas intrigas, seus corações ardem como um forno. A fúria deles arde lentamente e a noite toda. Pela manhã queima como chama abrasadora. Todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Todos os seus reis caem e ninguém clama a mim. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não percebe. Seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele nem repara nisso. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas, apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento, ora apela para o Egito, ora volta-se para a Assíria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede e eu os farei descer como as aves dos céus. Quando os ouvirem sua reunião, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes, e por isso
serão ridicularizados no Egito. Meus queridos, nós vemos aqui a continuação do julgamento de Deus sobre o povo de Israel e percebemos aqui que Deus está muito irado com tudo que estava acontecendo no país todo. Nós percebemos que não era apenas o povo que estava pecando, mas os líderes também estavam corrompidos e os sacerdotes. Deus chega a chamar aqui no versículo 9 de bandos de sacerdotes, ou seja, os sacerdotes daquela época estavam formando uma espécie de quadrilha para corromper o povo, para burlar as leis, para se beneficiarem do sistema religioso da época. Eles ofereciam sacrifícios, mas esses sacrifícios não passavam de ritos superficiais, e isso abomina o coração de Deus. Deus fica muito irado com essa espécie de tratamento. A verdadeira situação do povo de Israel era desanimadora e eles não teriam misericórdia. Ou seja, o povo estava ali clamando por um tipo de solução, né, por algo mais tentando apaziguar as coisas, apaziguar a ira de Deus, mas isso tudo foi em vão. Deus estava derramando a sua ira sobre aquele povo. Nós percebemos que no início aqui do capítulo 6, vemos o povo fazendo uma apelação a Deus. E eles dizem assim: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas vai nos trazer cura, Ele nos feriu, mas vai curar as nossas feridas. E assim eles chamam todo o povo para conhecer a Deus mais de perto. No versículo 3, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Mas nós percebemos que essa apelação, ela foi superficial, e logo depois Deus percebe essa superficialidade do povo e faz uma analogia aqui, uma comparação, né, desse amor que o povo estava praticando para com Deus como uma neblina que aparece pela manhã. Ela logo se dissipa conforme o caminhar das horas. É um amor passageiro, e Deus diz no versículo 6, capítulo 6, versículo 6, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Aquele povo estava sacrificando ao Senhor superficialmente, mas o coração não estava arrependido. O coração desse povo não era um coração contrito, e aqui a palavra misericórdia, miséria de coração, significa esse coração contrito, esse coração arrependido, essa miserabilidade humana na qual nós vivemos. Nós precisamos reconhecer essa miserabilidade para que assim experimentemos o agir de Deus nos preenchendo em nossas vidas. Por vezes nós nos sentimos autossuficientes, nós queremos fazer as coisas pela nossa força, e quando isso acontece, Deus permite que as coisas aconteçam assim, né, do nosso jeito, mas as coisas acontecerão do nosso jeito. E por isso não vai acontecer da forma que o Senhor deseja. Esses ritos superficiais, cultos superficiais, quando na verdade o coração não é um coração de um verdadeiro arrependido, Deus rejeita esse tipo de adoração, Deus não deseja esse tipo de sacrifício e de holocausto. O verdadeiro sacrifício, a verdadeira adoração ao Senhor é um coração arrependido, um coração contrito. E isso traz um ensinamento importante para a gente nos dias de hoje. Talvez nós estejamos tão acostumados com o ritual, né, com o espetáculo do sagrado nos nossos dias, que a gente vai para o culto ou assiste o culto hoje em dia pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, por qualquer meio que seja, nós assistimos o culto de forma superficial. E isso Deus rejeita a nossa adoração. Ele quer, é o nosso coração, Ele quer que nós tenhamos um verdadeiro arrependimento em relação aos nossos pecados. E ao olharmos para dentro dos nossos corações, nós precisamos ver
aquilo que realmente agrada ao Senhor. Se existe algo que desagrada o nosso Deus dentro de nós, nós precisamos nos livrar disso para que possamos viver em santidade, viver de uma forma consagrada ao Senhor. No capítulo 7, nós vemos a continuação desse julgamento declarado aqui contra o povo de Israel e nós percebemos que havia muitos tipos diferentes de pecados e nós percebemos que havia ali também um tipo de pecado que estava relacionado ao alcoolismo junto com o desrespeito à liderança. Então, algumas pessoas estavam ali promovendo festas, né? Então, o que a gente percebe é que Israel teve muitos reis num espaço pequeno de tempo, né? Então teve em 13 anos 5 reis diferentes, né? E tudo isso aconteceu porque os reis faziam grandes banquetes regados a bebida, a muito vinho, né? Bebida alcoólica, e os zombadores estavam ali junto com eles. Então os reis acabavam se relacionando com esses zombadores, com as pessoas que mais tarde viriam a matá-los. Nesse espaço de tempo, em 13 anos, houveram 4 assassinatos de reis. Então a coisa estava muito séria, o pecado estava muito disseminado ali em Israel e tudo isso fazia com que o ambiente que Oséias estava profetizando era um ambiente bem difícil. No versículo 10 do capítulo 7, nós vemos que a arrogância de Israel testifica contra ele, ou seja, aquele povo que tinha muitos pecados carregando em suas costas, eles não reconheciam que haviam pecado, eles não reconheciam o seu erro, permaneciam na sua arrogância, não buscavam ao Senhor. Mais do que isso, eles eram enganados e sem entendimento apelavam para o Egito e para a Assíria. Em vez de clamar ao Senhor, em vez de buscar a ajuda do Senhor, eles estavam clamando para os países vizinhos, dizendo: olha, vocês podem me ajudar, me ajude aí de alguma forma a resolver esses problemas aqui sociais, quando na verdade Deus estava dizendo: olha, voltem-se para mim, adorem a mim, né? Pratiquem o amor, vivam o verdadeiro amor na vida de vocês, vivam um verdadeiro arrependimento e vocês vão com certeza experimentar uma mudança, uma transformação na sociedade de vocês. Deus percebeu que o coração deles estava com uma motivação errada. No versículo 14 diz: eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. Então Deus percebeu a falsidade do coração do povo de Israel. Ainda que clamassem a Deus, não clamavam do fundo do coração. Deus, ele olha a cada um de nós de forma muito específica e ele enxerga a hipocrisia dos nossos corações. Aí você diz assim: mas fulano é hipócrita porque ele faz isso, ele fala de Deus, mas no fundo ele não vive Deus e tal. Ele vai se ver com Deus, né? E é importante que nós observemos a nossa vida. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e buscar em nós se há algum caminho mau, se há algo que desagrada ao Senhor, que nós possamos experimentar essa transformação, que o Espírito Santo nos ajude nesse processo. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por este devocional, por esse estudo bíblico, que o Senhor continue nos ajudando, Senhor, a experimentar, ó Deus, a verdadeira adoração, um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores, que somos miseráveis sem a atuação do Senhor em nossas vidas. E Deus, nós queremos pedir que no dia de hoje sejamos direcionados, guiados pelo Teu Espírito Santo e assim possamos experimentar o Seu amor e o Seu cuidado sendo derramados sobre a nossa vida. Obrigado por esse dia, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo, manda aí para 3, 4 pessoas que precisam ouvir essa palavra e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Um forte abraço, até amanhã e tchau!